We're happy to be worshiping with you today on God's holy day. Estamos muito felizes em adorar aqui com todos vocês no dia santo de Deus. And we have a lot of very heavy material to cover today. Temos um material muito pesado aqui para a gente analisar hoje. So we're going to get right into God's word. Amen. Vamos entrar diretamente na palavra de Deus, amém? Our scripture reading is taken from the book of Matthew, A nossa leitura bíblica vem do livro de Mateus, chapter 24, verses 21 and 22. capítulo 24, versos 21 e 22. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Our message for this Sabbath morning service is entitled Last Day Movements. Nossa mensagem para o culto de sábado de manhã de hoje é Acontecimentos dos últimos dias. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for this opportunity once again to study your word. Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. More than ever, Father, I ask to be just a nail on the wall. Mais do que isso, Senhor, eu te peço que eu seja apenas um prego na parede. Lord, hang a picture of Jesus Christ on that nail. E pendura, Senhor, um quadro perfeito de Jesus Cristo neste prego. Let me not be seen or heard today, Que eu não seja visto nem ouvido hoje. for we want to hear a word from the throne room of God. Pois queremos ouvir a palavra diretamente do trono de Deus. Bind Satan now, Lord, Atando Satanás, Senhor. and cast far away the demons. E expulsando o mais longe possível os demônios daqui. And let every mind hear your word clearly. E que toda a mente aqui presente escute Tua palavra claramente. Let us understand it Que a compreendamos and live it. e a vivamos. That's our prayer in Jesus' name. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amen. Amém. So we're going to come from the book of Matthew, the 24th chapter. Então vamos partir no livro de Mateus, capítulo 24. Verse 1 and 2 says this. Os versículos 1 e 2 dizem: And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus had just finished at the end of Matthew chapter 23. Jesus havia terminado ali no final do capítulo 23 de Mateus, Declaring to his disciples declarando aos seus discípulos and in front of the Jewish worshipers e em frente aos adoradores judeus that he left the temple desolate. que a casa deles ficaria deserta. This shook the disciples to their core. Isso atingiu bem o cerne do coração dos discípulos. They were expecting Jesus to be crowned king. Eles esperavam que Jesus fosse coroado como rei. And the idea that the temple would be desolate bothered them. E a idade da casa deles, do templo, ficar deserto, isso os incomodava muito. So they began to show him the beauty of the temple. Então ele começou a mostrar a beleza do templo. And Jesus' response is that the temple would be cast down. E a resposta de Jesus foi que o templo seria destruído. The disciples couldn't believe it. Os discípulos mal podiam acreditar. In verse 3, No versículo 3, and he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us when shall these things be, and what shall be the sign of your coming and of the end of the world? e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus now lays out two prophecies attached to each other. Jesus agora detalha duas profecias, uma vinculada à outra. One of them is the culmination of the 490-year prophecy of the book of Daniel, Uma delas é o clímax, o ápice da profecia de 490 anos do livro de Daniel, which culminates with the destruction of que Jerusalem. culmina com a destruição de Jerusalém. But because the disciples would not have been able to bear that prophecy in its entirety, Mas porque os discípulos não podiam ainda suportar toda aquela profecia em toda a sua plenitude, Christ blends the prophecy with the prophecies for today. Cristo mescla essa profecia com as profecias para hoje. And if you want to test whether or not these prophecies are accurate, E se você quiser comprovar se essas profecias são ou não precisas, you only have to look at what Jesus said about the Jewish temple. você só precisa analisar o que Jesus disse acerca do templo judaico. And in AD 70, No ano 70 depois de Cristo, Jesus' prophecy is fulfilled. a profecia de Cristo se cumpriu. The Roman general Titus O general romano Tito destroys Jerusalem, destrói Jerusalém and intentionally not one stone is left on another. e intencionalmente não ficou nenhuma pedra sobre outra. And when I went to Israel E quando eu fui a Israel and I stood at the what they call the Wailing Wall, e estive ali, Wailing Wall, the crying. o muro das lamentações, estive ali no muro das lamentações, And this is where you can place your prayers in between the stones. e é ali onde você coloca as suas orações entre as pedras. My Jewish teacher told me O meu professor judaico disse o seguinte, that none of those stones belong to the temple of Jesus' day. que nenhuma daquelas pedras pertencia ao templo dos dias de Jesus. There is no remaining piece of the temple Jesus said would be destroyed. Não há nenhum resquício daquele templo que Jesus disse que seria destruído. Church, you can trust the Bible. Igreja, nós podemos confiar na Bíblia. So Jesus goes into the prophecy. Então Jesus agora entra profundo na profecia. Matthew chapter 24, 4 and 5. Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. The word deceive in the English A palavra enganar no inglês is from the Greek word planeo. vem da palavra em grego planeo. It means to be led away. Significa ser desviado. It is the same word Jesus uses in the parable of the 99 and one sheep. É a mesma palavra que Jesus usa na parábola das 99 ovelhas e uma única ovelha que se perdeu. The one sheep was planeo, Essa única ovelha foi planeo, led away. foi desviada. Jesus begins this prophecy warning us not to be deceived. Jesus começa essa profecia nos alertando a que não sejamos enganados. An interesting take on this E uma coisa interessante a respeito disso, was shown in the National Geographic magazine, foi mostrado na revista National Geographic. and it's interesting because the gentleman in the middle É interessante porque o senhor aqui no meio da tela is an African who people believe is Jesus. é um africano e as pessoas acreditam que ele é Cristo. During the day, he drives a taxi, Durante o dia, ele é motorista de táxi and then at night, he's Jesus. e à noite, ele é Jesus. People are deceived. E as pessoas são enganadas. The one on the right Lá à esquerda, is here in South America, é aqui na América do Sul. and there are people who believe that he is Jesus. E há pessoas que creem que ele é Jesus. He's Brazilian, yeah. Yeah. I didn't want to say that. What's fascinating is more people are beginning to follow these types of people. O que é fascinante é que cada vez mais pessoas estão seguindo esse tipo de gente. The greatest threat I mentioned on the first night I spoke
A grande ameaça que eu mencionei na primeira noite em que falei aqui it is the false Christ of a Jesus who is going to have a secret rapture. é o falso Cristo de um Jesus que vai realizar um arrebatamento secreto And build a kingdom on earth for 1,000 years. e construir um reino aqui nessa terra por 1000 anos. This is the Jesus of the evangelicals in the United States. Esse é o Jesus dos evangélicos dos Estados Unidos. And it is not an accurate portrayal of the Jesus of our day. E não é um retrato correto de Jesus dos nossos dias. Be careful, church. Tenham cuidado, igreja. In Matthew chapter 24 and verse 6 Mateus 24, versículo 6. says, And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. The Bible teaches us that war is not the final prophecy. A Bíblia nos ensina que a guerra não é a profecia final. So although I live in a country with many nuclear weapons, Embora eu viva num país com muitas armas nucleares, who is in tension with China and Russia, que tem intenções contra a China, contra a Rússia, who also have nuclear e weapons, que também tem armas nucleares, I do not fear the world ending by nuclear holocaust. eu não temo que o mundo vá se encerrar por um holocausto nuclear. Because man will not end the world. Porque os homens não acabarão com este mundo. In fact, Na verdade, we had a century of war. tivemos um século de guerra. World War I, A Primeira Guerra Mundial, World War II, a Segunda Guerra Mundial, wars in conflict against imperial powers. guerras em conflitos contra poderes imperiais. America fought in Vietnam. Os Estados Unidos combateram no Vietnã, We fought in Korea. na Coreia. There were many, many wars in the last century. Houve muitas guerras no último século. But none of this says that it is the immediate time of the end. Mas nada disso me diz que já é o momento exato do fim. For in fact, there is war in Europe even now. Na verdade, temos guerra na Europa agora mesmo. And we are not to be afraid that these wars happen. E não temos que temer que essas guerras estejam acontecendo. They are road signs that tell us we are coming towards the time of the end. Temos placas como essas das rodovias que dizem que o tempo está chegando ao fim. Because Jesus makes it even more clearly what we must look for. Porque Jesus diz cada vez mais claramente ao que devemos atentar. In Matthew chapter 24, 7 and 8. Em Mateus capítulo 24, versos 7 e 8. It says, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. The first thing that Jesus says to look out for in verse 7 A primeira coisa que Jesus diz para atentar no versículo 7 is that nation is going to rise against é nation. que nação se levantará contra nação. The Greek word for nation A palavra em grego para nação is the word ethnos. é a palavra etnos. It is the word from which we in English get the word ethnicity. É de onde a gente tem a palavra etnia. And what Jesus was warning us E o que Jesus está nos alertando is that as we come towards the end of é time, que à medida que nos aproximamos do tempo do fim, mankind will divide and fight amongst itself more and more. a humanidade vai se dividir e combater uns contra os outros cada vez mais. So we have watched in the United States E temos visto coisas assim nos Estados Unidos, an incredible rise in ethnic tension. aumento incrível da tensão étnica. It is higher now than even in the 50s or 60s. Está ainda pior agora do que o que foi na década de 50 ou 60. We are being told that what matters most is the group that you come from, A gente ouve por aí que o que mais importa é o grupo de onde você vem, what you look like, como você aparenta ser, the language you speak, o idioma que você fala, what gender you are. de que sexo ou gênero, como dizem, você é.
They say that's what's most important about you. Isso é o que é o mais importante acerca de você. And because of this, the tension keeps rising in E America. por causa dessas coisas, a tensão está cada vez maior na América. But the Christian does not see the world that way. Mas o cristão não tem que ver o mundo assim. Because the Christian understands that the only thing we will take to heaven with us Porque o cristão entende que a única coisa que levaremos ao céu conosco is our character. é o nosso caráter. Not the texture of our hair, E não o tipo de cabelo que temos, color of our skin, a cor da pele, not the country we were born e in. não o país de onde nascemos. What will matter to God is what is your character made of. O que vai importar para Deus é do que é feito o seu caráter. And do you have the character of Jesus E Christ? você tem o caráter de Jesus Cristo? So these tensions will increase. Então essas tensões vão aumentar. It goes all the way back to Germany and the Holocaust. Retrocede até os tempos da Alemanha no Holocausto, But even in a country like Rwanda, mas até mesmo num país como Ruanda, two tribes that most of us could never tell apart, duas tribos que a maior parte de nós poderia diferenciar uma da outra, the fastest genocide in recorded human history took place. o maior genocídio e mais rápido da história da humanidade aconteceu ali. Satan is happy to give man a reason to hate his brother. Satanás fica feliz em dar-nos um motivo para odiar o nosso irmão. Do not be deceived. Não sejamos enganados. If you compare yourself to other people, Se você começar a se comparar com outras pessoas, rather than comparing yourself to the perfect Christ, em vez de se comparar com o perfeito Cristo, you'll always think you're better than you actually are. você sempre vai pensar que você é melhor do que de fato você é. But Jesus doesn't stop there. Mas Jesus não para por aí. He speaks about the fact that famine would come into the world. Ele fala do fato que a fome também entrará no mundo. And I won't read all of this, Eu não vou ler tudo que está aqui, but except to say that 1 out of every 7 to every 9 people in the world are starving. mas é suficiente dizer que 1 em cada 9 pessoas no mundo está passando fome, muita fome. Up to 5 million children every year die in the world because they don't have enough food. Cerca de 5 milhões de crianças morrem no mundo por ano porque não têm alimento suficiente. Just as Jesus prophesied, Assim como Jesus profetizou, man would be suffering from famine. os homens sofreriam de fome. And then we see that the environment is getting terrible. E agora temos visto também que o meio ambiente está um caos. And there are people who believe that the environment is about to cause the world to come to an end. E tem gente que acredita que o meio ambiente vai fazer com que o mundo venha chegar ao fim. Others say this is all made up. Tem outros que dizem que isso aqui é tudo... estão construindo essa ideologia. But they put out that July of 2021 was the hottest month ever recorded in the world. Mas disseram que em julho de 2021 foi o mês mais quente jamais registrado em todo o planeta. And you can see the fires that burn all across North America. E dá pra gente verificar os incêndios florestais que aconteceram por toda a América do Norte. One article says that it is only getting worse. Um artigo disse que isso está ficando pior, cada vez pior. And talking about how the wildfires are so terrible. E falando sobre como os incêndios florestais são tão terríveis. And the drought in places like California is so bad. E secas em lugares como a Califórnia estão cada vez piores também. And as soon as they got everyone to accept that, E assim que todos começam a aceitar essa ideia, this year California was hit with terrible floods. esse ano a Califórnia agora foi açoitada por terríveis inundações. Record rain. Um recorde em chuvas. And yet the world still remembers that places like Australia E o mundo ainda se lembra de lugares como na Austrália, has had fires that killed or displaced almost 3 billion animals. com incêndios que deslocaram ou até mataram mais quase 3 bilhões de animais. The very storms, the hurricanes are getting stronger. As tempestades estão cada vez mais fortes também. 40 years of data confirm that this is happening. 40 anos de dados confirmam que isso é o que está acontecendo. But Jesus points out one natural disaster that really makes the case. Mas Jesus indica um desastre natural que realmente devemos atentar. If we are truly in the last days, Se realmente estamos nos últimos dias,
we should see something strange happening with earthquakes. Devemos ver algo de estranho acontecendo com os terremotos. And that is exactly what we see. E é exatamente o que temos visto. This is data from the U.S. Geological Survey. Isso aqui são dados do sistema geológico dos Estados Unidos. And these are the people who follow the earthquakes in the United States. São pessoas que acompanham os terremotos que ocorrem lá. And these are deadly or destructive earthquakes from all over the world. E aqui são terremotos destrutivos ou até fatais que ocorreram em todo o mundo, Between magnitude 6 and 8. entre magnitude 6 e 8. And you can see that something is happening when you look at how the earthquakes are increasing around the E world. dá para ver que alguma coisa está acontecendo à medida que os terremotos estão aumentando em intensidade por todo o mundo. Jesus' prophecies are being fulfilled. As profecias de Jesus estão se cumprindo. And of course, the one that we all just saw, E outra que a gente acabou de ver, COVID-19. Covid-19. But it's not just COVID. Mas não é apenas o Covid. There are other emerging diseases that the Centers for Disease Control is concerned about. Há outras doenças emergentes que o CDC nos Estados Unidos está preocupado. I mentioned diseases like dengue fever, Há doenças como a febre da dengue, Ebola. ebola. And these are worrying scientists all over the world. E isso está preocupando os cientistas em todo o mundo. Jesus says that there would be pestilence in the last days. Jesus disse que haveria pestes nos últimos dias. Here's what the spirit of prophecy says about this. Vejam só o que o Espírito de Profecia fala a respeito. Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Satanás também trabalha por meio dos elementos para colher sua colheita de almas despreparadas. Ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza e usa todo o seu poder para controlar os elementos tanto quanto Deus permite. We are warned. But the Christian world have shown contempt for the law of Jehovah, and the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessings from the earth and remove his protecting care from those who are rebelling against his law and teaching and forcing others to do the same. Satan has control of all whom God does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs, and he will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo o seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus quem os aflige. She continues. Ela continua. While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he, Satan, will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Even now, he is at work in accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele, Satanás, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome e angústia. As a physician, many people ask me during this pandemic, where did this virus come from? Como um médico, muitas pessoas me perguntaram durante essa pandemia, de onde veio esse vírus?
Some were asking if China created it. Alguns perguntam, será que foi a China que criou? Was it because of the meat market in Wuhan? Será que foi por causa do mercado lá de carnes em Wuhan? And there are a lot of conspiracy theories about the U.S. government's participation in this. E há muita teoria da conspiração acerca da participação do governo americano nisto. But we who understand the great controversy Mas nós que entendemos o grande conflito, should have a proper understanding of the source of all evil in the world. deveríamos ter um entendimento adequado da origem de todo o mal no mundo. And look at what the spirit of prophecy E says. vejam só o que diz o Espírito de Profecia. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. Speaking of Satan. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both man and beast. The earth mourns and fades away. The haughty people do language. The earth also is defiled under the inhabitants thereof. Why? Because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Falando de Satanás, ela diz: comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada. Por quê? Por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Listen to me carefully, church. Escutem atentamente isso aqui. As man continues to rebel against God's law, À medida que os homens continuam rebelando-se contra a lei de Deus, God's spirit will be withdrawn from this planet. o Espírito de Deus será retirado deste planeta. His protection removed from the big cities. Será retirado das grandes cidades. You remember the story of Sodom and Gomorrah. Lembram da história de Sodoma e Gomorra? Abraham pleaded with the Lord. Abraão rogou a Deus. If there were just 50 righteous in Sodom, it would have been spared. Se houvesse apenas 50 justos em Sodoma, ela teria sido poupada. But they could not even find 10 righteous in Sodom. Mas não conseguiram sequer encontrar 10 justos em Sodoma. That is what will happen to the world now. É isso que vai acontecer ao mundo nos nossos dias. As man rebels against God and there's no righteous left, À medida que os homens se rebelam contra Deus e não há justos que restam ali, the winds of strife of Revelation 7 will begin to blow. os ventos da guerra de Apocalipse 7 vão começar a soprar. But one of the most frightening verses in all of the Bible is what Jesus utters next. Mas um dos versículos mais assustadores de toda a Bíblia é o que Jesus fala em seguida. In Matthew chapter 24 and verse 8, Em Mateus 24, versículo 8. Jesus says, Jesus diz: all these are the beginning of sorrows. mas todas essas coisas são o princípio das dores. Did you get that, church? Vocês entenderam isso? It's only just begun. Isso está apenas começando. The storms, As tempestades, the os earthquakes, terremotos, the racial ethnic tension, as tensões étnicas, raciais, the famines, as fomes, it is all just begun. tudo está apenas começando. Because where it is going to get worse Porque vai ficar pior. is in how the people of God are treated. Vai ficar pior pela maneira como o povo de Deus será tratado. Matthew 24 and verse 9 says this, Mateus 24, versículo 9 diz o seguinte: then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Church, if you want to be popular, Igreja, se vocês quiserem ser popular, if you want to have a lot of social media followers, se quiserem ter muitos seguidores nas mídias sociais, you're in the wrong business as a
Christian. Como cristão, você está no negócio errado. We have been warned that trial is about to come upon God's church. Fomos alertados de que provações sobrevirão à igreja. Jesus prophesied this to his disciples, Jesus profetizou isso aos seus discípulos. and it was fulfilled in their day. E foi cumprido nos seus dias. Remember how the apostle Paul, when he was still Saul, Lembram-se do apóstolo Paulo quando ainda era Saulo, persecuted and killed the Christians. perseguia e matava cristãos. That was this prophecy satisfied in that day. Essa profecia foi cumprida naqueles dias. But church, difficult times will come for us as well. Mas igreja, tempos difíceis também nos sobrevirão. If you are not rooted and grounded in what you believe, Se não estivermos enraizados e arraigados naquilo que cremos, you will not stand what is about to come upon the earth. não suportaremos o que está prestes a sobrevir à terra. You see, the false prophets are coming. Os falsos profetas estão vindo. Jesus says in Matthew 24 and verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive Jesus many. diz em Mateus 24, verso 8 e 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. One of the great lies Uma das grandes mentiras is that there is going to be a secret rapture, é que haverá um arrebatamento secreto, that the church is going to be stolen away from the earth. que a igreja será retirada da terra And those of us who are left behind e nós, os que formos deixados para trás, will get a second opportunity to be saved. teremos uma segunda oportunidade para sermos salvos. These are the lies Essas são as mentiras of false prophets. dos falsos profetas. You must choose salvation now. É hoje que devemos escolher a salvação. Salvation is not a city bus. A salvação não é um ônibus municipal. If you stay at the stop long enough, another one will come around. Se você fica ali na parada, ele não passa, outro vai passar. Não. Your opportunity for salvation is today. A sua oportunidade de salvação é hoje. Because even darker deception is on the horizon. Porque enganos ainda mais obscuros estão no horizonte. And has already begun. E já começou. And America will always lead the way. E os Estados Unidos sempre puxarão esse trem. This is what we learn when we study the prophecies of Revelation chapter 13. É isso que aprendemos quando estudamos as profecias de Apocalipse capítulo 13. So one of the things that's happening in America now, Outra das coisas que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, and that Time magazine is from the 1970s. e essa revista Time é de 1970. So this other article is saying why this current generation is ditching religion for witchcraft and astrology. Por que que a geração atual, os millennials, estão deixando de lado a religião em troca da feitiçaria e astrologia? The occult, O ocultismo, witchcraft, feitiçaria, voodoo, voodoo. santeria, What is this one? Spanish. That's what they practice in Cuba. Ok. Todas essas coisas acontecem. This is on the rise all over the world. Isso está subindo, está aumentando em todas as partes do mundo. And many are leaving the church for these beliefs E muitos estão deixando a igreja por causa dessas crenças. because they believe the false prophets. Porque creem nos falsos profetas. And the false prophets sometimes come in strange forms, E os falsos profetas às vezes vêm em formas estranhas. even in the way that the devil entertains the world. Até mesmo na maneira como o diabo entretém o mundo. This is a book entitled Season of the Witch, E aqui o livro é a temporada das bruxas. How the Occult Saved Rock and Roll. Como o ocultismo salvou o rock and roll. I want you to understand, church, Eu queria que vocês entendessem isso, igreja. that the very popular music of our society Que a música popular da sociedade atual is steeped and saturated in the occult. está repleta, está saturada no ocultismo. And if I had time, I'd do a whole seminar on just this. E se eu tivesse tempo, eu faria todo um seminário somente nesse tema. But it's not just the music, church. Mas não é apenas só a música. It is also the way that the television shows, the movies, and the books are presenting themselves. Mas também como a televisão, como os filmes, os livros se apresentam. And it is based on the lie E tudo baseado na mentira that the dead are not dead. de que os mortos não estão mortos. If you believe that people are dead and still walking around as ghosts,
Você crê que os mortos estão ali ainda andando como se fossem fantasmas. You open yourself to these deceptions. Se você crê nisso, você está se abrindo para esses enganos. Everything has become bigger and more popular. Tudo está se tornando cada vez maior e mais popular. The Day of the Dead. O dia da morte, ou dos mortos. Hollywood has picked up on this E Hollywood começou a falar sobre isso também, with movies like Ghost and Coco. com filmes como Ghost, Do Outro Lado da Vida. And they are even showing you Satan in a new light in Hollywood now. E também agora está mostrando Satanás sob uma nova luz em Hollywood. One of the most eye-opening television shows Um dos programas de televisão mais esclarecedores in America is called Lucifer. nos Estados Unidos agora se chama Lucifer. In this TV show, the devil is the good guy. Nesse programa de TV, o diabo é o mocinho da história. It goes back to an old rock and roll song by the Rolling Stones. E fala também, tem como tema musical uma música antiga dos Rolling Stones, Called Sympathy for the Devil. que se chama Simpatia pelo Diabo. And American children are being raised to believe Lucifer is the good guy. E as crianças americanas agora estão crescendo, crendo que Lúcifer é o mocinho da história. And what's scary is that the angel Michael in the show is the bad guy. E o que é mais assustador é que o anjo Miguel, nesse programa, é o vilão. We learned about this show when we were giving Bible studies to high school students from our local public high school. Nós tomamos conhecimento desse programa quando estávamos dando estudos bíblicos a alunos de escolas públicas lá nos Estados Unidos. When you try to teach them now who the devil is Agora que estamos tentando ensiná-los quem é o diabo, from the Word of God, da palavra de Deus, they say, but haven't you seen the TV show? eles me dizem, mas você não viu o programa de TV? He's not that bad. Ele não é tão mau assim. He's misunderstood. É que não estão entendendo ele direito. And young people are being indoctrinated in this way. E essas criancinhas estão sendo doutrinadas assim. Even some of the most popular musical people now. Até os cantores mais famosos. I won't read all the lyrics to this song, Eu nem vou ler toda a letra dessa música aqui. but this is Beyonce. Mas isso aqui é Beyoncé. You heard of Beyonce here? Já ouviram falar dela, né? Very popular, Muito conhecida. very wealthy. Muito rica. And when she started, she was a Christian, E quando ela iniciou, ela era cristã. but now she espouses the occult. Mas agora ela se casou com o ocultismo. She's in a church, Está numa igreja and you see her levitating off the floor. e ela está levitando, está acima do chão. And she's talking about in the song how she's a bad girl who acts naughty. E ela está falando na canção como ela é uma garota rebelde e que age de maneira indecente. And one secular journal E outra revista secular said Beyonce's church girl has black Christian women going, "That's me." disse que a jovem Beyoncé da igreja agora faz com que as mulheres cristãs negras saiam por aí dizendo, essa também sou eu. She's literally pulling young girls out of the church. Ela está atraindo aquelas jovens da igreja para fora da igreja. False prophets, Falsos profetas. as Christ predicted. Assim como Cristo previu. But it's more than that. Mas é muito mais do que isso. Our children are being taught all of their morality from television and movies. As nossas crianças agora estão sendo ensinadas a obter todo o padrão de moralidade deles dos filmes. Star Wars is no longer the most popular movie series. Já não é mais Star Wars, a série de filmes mais conhecida, mais famosa. It's Marvel now. Agora é a Marvel. And this article, they say the gospel according to Marvel. E nesse artigo nós temos aqui o Evangelho de acordo com a Marvel. They are changing morality to fit the world. Eles estão alterando o padrão de moralidade para se adequar às normas do mundo. And so you're starting to see that children are being taught what is right and wrong, not from the Bible, Ou seja, as crianças agora estão sendo ensinadas o que é certo e o que é errado, mas não da Bíblia, not from their parents, não de seus pais, but from Hollywood. mas de Hollywood. And Hollywood is a great deceiver. E Hollywood é um grande enganador. Hollywood actually means that it's from the holly plant.
E Hollywood, na verdade, significa que é de uma planta. Holly, what's a plant? The holly plant. So it is the very plant that Merlin the magician used when he did his spells. É a planta em que Merlin, o mago, usava quando ele fazia os seus encantos. Holly. And that's what Hollywood means. It's isso. someone who plants and does spells. É alguém que planta e faz encantos com essa planta. In fact, in the Marvel universe, Na verdade, no universo da Marvel, the great red dragon is called the Protector. o grande dragão vermelho é conhecido como o protetor. They speak of a multiverse. Eles falam de um multiverso. And the Earth is planet 666 minus 50. E a Terra é o planeta 666 menos 50. And they teach our children to bow down and worship false gods. E ensina as nossas crianças a se curvar, se prostrar diante de falsos deuses. I have a whole sermon on just this movie. Eu tenho um sermão completo somente cerca desse filme. This is a very popular movie called Black Panther. É um filme muito conhecido chamado A Pantera Negra. And in it, they teach children, E nesse filme ele ensina as crianças, especially young black American children, especialmente as crianças negras, as menores, that they should go back to worshiping the gods of Africa, que eles devem retornar, voltar a adorar os deuses da África, worshiping their ancestors. adorar os seus ancestrais. And this church is pulling young people out from Christ. E isso, igreja, está tirando as pessoas de Cristo. And with this, more people feel they have a license to do whatever they E want. com isso, cada vez mais pessoas sentem que têm agora permissão para fazer o que querem de suas vidas. So morality in America has come down. Então, o padrão de moralidade na América está em queda. Jesus says it like this in Matthew 24 and verse 12. Jesus diz o seguinte em Mateus 24, verso 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquity will abound, A iniquidade se multiplicará. and men will become inhuman to other men. E os homens se tornarão desumanos para com o seu próximo. I mentioned the mass shootings the other night. Outra noite eu falei sobre os tiroteios em massa. When you follow the graph, you can see that there's actually an increasing trend in mass shootings. Se você segue aqui o gráfico, vai ver que há uma tendência cada vez mais crescente desses tiroteios em massa. I had a patient I took care of in California. Eu tive um paciente que cuidei lá na Califórnia, When the mass shooting happened in Las Vegas, Nevada, quando os tiroteios aconteceram em Las Vegas, em Nevada. she had when the shooter shot, the bullet went through her back Quando o atirador atirou, a bala veio pelas costas dela and came out of the front of her, e saiu pela frente, damaging many of her organs. prejudicando muitos dos órgãos internos. And the emotional trauma that inflicted on this woman and her family. E o trauma emocional que isso causou àquela mulher e aos seus parentes. And what it taught, as I spoke to her, E quando eu falava com ela, I saw just how inhumane man has become. eu percebi como o homem se tornou desumano. But it's not just violence. Mas não se trata apenas de violência. Even sexual immorality has shot up. Até mesmo a imoralidade sexual tem subido. This graph is a graph of the increase in sexually transmitted infections in the United Isso States. aqui é um gráfico das doenças sexualmente transmissíveis nos Estados Unidos. Just as Jesus prophesied. Assim como Jesus previu. In fact, what's scary for us as doctors Na verdade, o que é mais assustador para nós como médicos is that one of the diseases, gonorrhea, é que uma das doenças, a gonorreia, has become so difficult to treat se tornou tão difícil de tratar that we are worried we will soon have no antibiotics to treat it. que nós agora estamos preocupados que em breve talvez não tenhamos antibióticos para tratá-la. The devil wants you to believe O diabo quer nos fazer crer that you can do whatever you want and there are no que consequences. podemos fazer o que quer que queiramos de nossas vidas sem consequências. But modern science cannot compete Mas a ciência moderna não consegue competir with the consequences of violating God's law. com as consequências da violação da lei de Deus. And because of all of this, E por causa de tudo isso, as the world begins to get turned on its head, à medida que o mundo agora está se virando de cabeça para baixo, it is prophesied that tribulation will rise again. a profecia indica que as tribulações surgirão novamente. Matthew 24, 21 and 22. Mateus 24, versos 21 e 22. For then shall be great tribulation,
such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Church, Igreja, when the great time of trouble comes after probation, quando vier o grande tempo de angústia após as provações, the very time is going to be shortened for the elect's sake. o tempo em si vai ser abreviado por amor aos escolhidos. But how will we get there? Mas como que chegaremos lá? Based on these prophecies, Com base nessas profecias, there is going to be and is already a call to change the climate situation. já temos um chamado para atentarmos à situação climática. In order to save the world, we must do drastic things, the Pope says. A fim de salvarmos o mundo, devemos tomar medidas drásticas, diz o Papa. And one of the things that has changed in America E uma das coisas que está mudando nos Estados Unidos is that much of the U.S. government is highly favorable to the Vatican. é que grande parte do governo americano favorece bastante o Papa. The majority of the United States Supreme Court is Catholic. A maior parte da Suprema Corte do Tribunal Superior dos Estados Unidos é católica. Somewhere around 40% of our Congress, Cerca de 40% do nosso Congresso também. and of course our president. E também o nosso presidente, é claro. I'm not against Catholic people. Eu não sou contra os católicos. In fact, my family comes from Catholicism. Na verdade, a minha família inteira vem do catolicismo. One of my relatives was the Archbishop of the island of Jamaica. Um dos meus parentes foi arcebispo lá na ilha da Jamaica. But I see in the prophecy what is happening. Mas eu vejo na profecia o que está acontecendo. That things are about to change drastically. Que as coisas estão prestes a mudar de maneira drástica. As the natural disasters continue to happen, À medida que desastres naturais continuam a ocorrer, we are warned in the spirit of prophecy of what will take place. somos alertados pelo espírito de profecias quanto ao que acontecerá. The Great Controversy, page 590. Página 590 do Grande Conflito. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. Speaking of all these natural disasters. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath. That this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. And that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males, os desastres. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Church, Igreja, these are serious times. vivemos em momentos sérios. Already in the United States, there are those calling for Sunday sacredness. Já há nos Estados Unidos aqueles pedindo a santidade do domingo. On one side, they say it will save the environment. Por um lado, eles dizem, salvará o meio ambiente. On the other side, they say it will save the family. Por outro lado, dizem, vai salvar as famílias. Turn the tide on immorality. Vai diminuir a questão da imoralidade. If Sunday is made sacred and we turn back to God. Se nós classificarmos o domingo como santificado diante de Deus. Look at the laws that have been passed in Poland. Analisem só as leis que já foram promulgadas na Polônia. What we believe sounds ludicrous to others. O que nós cremos parece ridículo aos outros.
But it is what is prophesied will take place. Mas aquilo que foi profetizado vai ocorrer. And it has happened in America before. E já aconteceu na América no passado. The question today from Matthew 24 is really this. A pergunta que resta de Mateus 24 para hoje é esta: Will your anchor hold when the storm comes? será que a sua âncora vai estar bem firmada quando vier a tempestade? Are you rooted and grounded in the truth of the Bible? Você está enraigado e enraizado na verdade bíblica? Is Jesus Christ your all in all? Jesus é tudo para você? Or have you just been playing church? Ou você está brincando de igreja aqui? It is a serious thing that we face. Isso aqui é bastante sério. Jeremiah says it like this. Jeremias diz da seguinte maneira, Jeremiah 12:5. capítulo 12, versículo 5. If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses? And if in the land of peace wherein thou trustest, they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of the Jordan? Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? If you can't keep up with serving God in time of peace, Se você não consegue servir a Deus agora em momentos de paz, how will you keep up when the war comes? quando? Como você vai conseguir servir a Deus quando vier a guerra? If you have run with the footmen Se você te fatiga correndo com os homens que vão a pé and been worn out, e se fatiga unable to keep up with God's pace, e não consegue manter o ritmo de Deus, unable to run the Christian walk, incapaz de correr a jornada cristã, how will you do it when your life is on the line? como você fará isso quando sua vida estiver em risco? When serving God is a crime? Quando servir a Deus for um crime? I'm gonna ask my wife to prepare an appeal song as we do the last couple slides. Eu pedi que a minha esposa prepare uma música de apelo enquanto passamos pelos últimos 2 slides. The last verse I want to share with you is this one. O último versículo que eu queria partilhar com vocês é este. Matthew chapter 24 and verse 13. Mateus 24, versículo 13. But he that shall endure to the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. The Christian race is not a sprint. A jornada, a corrida cristã, não se trata de um sprint. That's why the Bible teaches us that a just man falls 7 times, but rises every time. É por isso que a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. You do not lose the race because you fell. Você não perde a corrida porque você cai. You lose the race because you don't get up and keep running towards Você God. perde a corrida porque você não se levanta e continua a correr em direção a Deus. And I know some of you feel that maybe you've done too much wrong to be accepted. E eu sei que alguns de vocês pensam, talvez eu tenha cometido muitos erros para ser aceito. But I want to challenge you, Mas eu quero desafiar você. as we said the other night, Como dissemos na outra noite, that Jesus' blood will still cleanse you, que o sangue de Jesus ainda te purifica, still wash you. ainda lava você. You have not outsinned God's ability to save you. Você não conseguiu pecar mais do que a capacidade de Deus poder te salvar. And he's coming back just for you. E Ele está voltando só por você. We'll close with this sermon story. Vamos encerrar com essa história. True story from the nation of Armenia. Uma história real, verídica, da nação da Armênia. A father and son were getting ready for work and for school. Um pai e um filho estavam se aprontando para ir ao trabalho e ao colégio. The little boy's name was Armand. O menino se chamava Armand. And he pleaded with his father to walk him to school. E ele estava rogando ao seu pai para levá-lo a pé à escola. His father was busy, E o pai dele estava muito ocupado. needed to get to work. Ele precisava ir ao trabalho. But after his son continued to beg him, Mas o filho lá implorando a ele, he took him quickly and began to walk to school. ele pegou pela mão e foi rapidinho levando a pé à escola. Oh, the little boy was just smiling. O garotinho estava muito feliz, sorridente. So happy to be walking with his daddy. Tão feliz de estar caminhando com o pai. And when they got to the school, E quando chegaram ao colégio, the father said, son, you're at school, go in and have a good day. o pai disse, filho, você já está na escola, vá lá e tenha um bom dia. Behave yourself and listen to your teachers. Comporte-se, escute os professores. And I'll see you at home tonight. E eu te vejo hoje à noite em casa. But little Armand
Mas o pequeno Armand, he pleaded with his father again. ele começou a rogar ao seu pai novamente. He said, Daddy, promise me you'll come and pick me up after school. Papai, prometa-me que você vai voltar e vai me pegar na escola. The father said, I have so much to do at work today. O pai disse, eu tenho muita coisa para fazer no trabalho hoje. But his son just pleaded with him. Mas o filho estava lá rogando ao pai que o buscasse. And like most of us daddies know, we melt sometimes for our E children. como muitas vezes nós, os pais, a gente se derrete todo pelos nossos filhos. So he said, okay, I'll skip lunch today Tá bom, hoje eu vou pular o almoço and I'll come back to get you after school. e eu vou vir aqui pegar você depois da escola. The little boy was so happy. O garotinho ficou He feliz. just skipped into school so happy. Ele entrou no colégio pulando de felicidade. And the father went off to work. E o pai saiu para o trabalho. But while the father was at work, Mas enquanto o pai estava no trabalho, the building began to shake. o prédio começou a tremer. The fixtures began to fall. As vigas, o teto começou a cair. Furniture began to fall over. Os móveis, a mobília começou a cair também. They were having a massive earthquake in Armenia. Estavam tendo um terremoto de grande intensidade na Armênia. The father ran outside, O pai correu lá para fora and already he could hear the screams of those trapped in buildings. e ele já conseguia ouvir os gritos daqueles que estavam presos nos prédios. He could see the debris falling on the ground. Eles viam os escombros caindo sobre o solo. And his first concern was his son at the school. E a sua primeira preocupação era: meu filho está na escola. And he began to run back across town to his son's school. E ele começou a correr de volta à escola do filho. When he got to the school, Quando chegou na escola, it was in ruin. ela estava em total ruínas. It was just a pile of rubble. Era uma pilha de escombros. And there were already parents weeping around the school. E já havia pais chorando amargamente ao redor da escola. But this father climbed up on the brick, Mas esse pai começou a escalar os tijolos ali pelo chão, onto the debris. por todos aqueles escombros. He figured out where in the building his son's classroom might have been. Mais ou menos ele tentou adivinhar onde estaria a sala de aula do filho. And he begins to pick up the brick and throw it E aside. começou a pegar os tijolos e jogar para o outro lado. The parents begin to yell at him. Os pais começaram a gritar a ele: Our children are all dead. nossos filhos já estão todos mortos. What are you doing? O que é que você está fazendo aí? Get down from there. Desce daí. But the man continued to pick up the brick Mas ele and throw it aside. continuou a pegar os tijolos e jogar para o outro lado. Then the police came. Então veio a polícia. Sir, stop what you're doing. Senhor, pare o que o senhor está fazendo. You're going to harm yourself. Você vai se machucar. Search and rescue is on the way. O serviço de busca já está a caminho. But the man ignored them. Mas o homem ignorou isso. Continued to pick up the debris and cast it to the Continuou side. a pegar os escombros e jogar para o lado. The fire department came. Chegou o departamento de bombeiros. Told him to stop, Disse-lhe para parar. but he would not stop. Mas ele não ia parar. He continued to lift up the debris. Continuou a pegar os escombros. 6 hours later, 6 horas depois. 10 hours later, 10 horas depois. 14 hours later, 14 horas depois. 20 hours later. 20 horas He was depois. still there. Ele ainda estava lá. His hands began to bloody from the glass. Suas mãos agora sangrando dos vidros. He was dehydrated from De- not drinking. Desidratado por não beber nada ali. He was hungry, for he had not eaten. Faminto porque não havia comido. But he continued to pick up the debris and throw it aside. Mas continuou pegando os escombros e lançando-os fora. 24 hours later, the father was still there. 24 horas depois, o pai ainda estava ali. 36 hours later, 36 horas depois, he was exhausted. estava exausto, He was tired. cansado. He couldn't even think straight. Já não podia mais pensar claramente. He reached down and grabbed a big piece of concrete Se abaixou, pegou um grande pedaço de concreto and threw it away. e jogou para o lado. And he looked and saw a dark pit. E quando olhou para baixo, viu um abismo, um buraco grande. The father puts his hand to his mouth O pai colocou a mão aqui na boca, em forma de concha, and shouts into the hole, e gritou ali naquele buraco: Armand, Armand! Armand, Armand! And a little tiny voice E uma voz bem baixinho, comes from out of the que darkness. vem lá da escuridão: Yes, Daddy! sim, pai! Yes, Daddy! Sim, pai! And the father said, Armand, you're alive. E o pai disse: Armand, você está vivo! He said, yes, Daddy, and so is the rest of my entire Ele class. disse: sim, papai, e todo o restante da minha sala também está viva. His
His father says, "Are you guys okay?" E o pai disse: vocês estão bem? The little boy says, "Some of us have been hurt, Daddy, Ele disse: alguns de nós estamos machucados, papai. and we're very hungry. E temos muita fome. But I told my friends they didn't need to worry. Mas eu disse para os meus amigos que não se preocupassem. I told them my daddy promised me he was coming back to get me." Eu disse que meu pai havia prometido que ia voltar para me buscar. Church, Igreja, the world is in an upheaval. o mundo está num caos. It's like an earthquake. É como um terremoto. All around us is distress and destruction. Ao nosso redor é confusão, é destruição. And you might feel trapped in this darkness. E talvez você se sinta ali preso nessa escuridão toda. But I want to give you the good news that Armand gave his friends in that pit. Mas eu quero dar a vocês as boas novas que vieram aqui nessa situação. Our daddy is coming to get us. Nosso pai está vindo para nos buscar. Jesus is on his way. Jesus está a caminho. Lift up the trumpet. Faça soar a trombeta. Loud let it ring. Bem alto. Jesus Jesus is coming again. está voltando. Will you be ready when he comes? Você está preparado quando ele vier? Will your anchor hold? A sua âncora estará bem firmada? Will you give all to Jesus? Você entregará tudo a Cristo? Because the prophecies are sure. Porque as profecias são certas. And I'm going to ask my wife to come and sing an appeal song. While she is singing, if you want to dedicate your life, rededicate your life to Jesus, I want you to just join me down front for special prayer. Enquanto minha esposa canta, se você quiser rededicar sua vida a Cristo, eu gostaria que você viesse à frente para que fizéssemos uma breve oração. Cristo a ti entrego tudo, do Senhor te darei. Sempre a ti eu Cristo a ti entrego. Every head is bowed and every eye is closed. Enquanto
cada cabeça se curva, os olhos se fecham. Father God, we thank you, Lord, for the word that you place in the scripture. Nós oramos, Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem nas Escrituras. Thank you, Lord, for the power of the truth of prophecy. Da verdade e profética. We thank you that you're a loving God, Nós te agradecemos porque tu és um Deus amoroso. not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Não está disposto que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Today, Lord, we rededicate our lives to you. Hoje, Senhor, nós rededicamos nossas vidas a Ti. We give it all over to you, Lord. Nós te entregamos tudo de nós, Senhor. Let us all, Lord, become outpost ministers. Que todos nos tornemos postos, avançados, Senhor, para o Teu serviço. Humble each one of us, Lord, that we might do your will. Humilha cada um de nós, Senhor, a fim de que possamos fazer a Tua vontade. And then, Lord, there are some here who want to give their life to Jesus Christ. Talvez haja aqui pessoas, Senhor, que queiram entregar sua vida a Jesus. Lord, if they have made that decision, Se tomaram essa decisão, Senhor, seal their decision, Father. sela essa decisão. Father God, we thank you Pai, também nós te agradecemos. as we anticipate Ao anteciparmos your soon return. a Tua breve vinda, Let every one of us be ready when you come. que cada um de nós esteja preparado quando Tu voltares. That, Lord, maybe the next time we all meet together, Senhor, que talvez a próximo momento em que todos nós nos encontrarmos, it would be on the sea of que glass seja no mar de cristal and on the streets of gold. e nas ruas de ouro. Help us, Lord, to share this gospel with everyone we come in contact with. Ajuda-nos, Senhor, a partilhar esse evangelho com todos aqueles com quem entremos em contato. That many would come to know Jesus Christ before it is eternally too late. A fim de que muitos possam conhecer a Jesus Cristo antes que seja eternamente tarde demais. This is our prayer in Jesus' precious and holy name. Essa é a nossa oração no nome precioso e sagrado de Jesus. Let the church say amen. Que toda a igreja diga And amém. amen. Amen. You may be seated. Podeis vos sentar.